O inverno em Berlim não era apenas uma questão de temperatura. Era uma presença física que se infiltrava pelas frestas das janelas de vidro do imponente edifício da Adler e Associados, no coracal da Potsdamer Platz. Para Leni, aquela frieza era uma velha conhecida. Ela caminhava pelos corredores de carpete cinza com a postura de quem carregava o peso de um segredo que poderia colocar abaixo toda a estrutura da maior empresa de consultoria financeira da Alemanha. Leni era a estrela em ascensão da firma, conhecida por sua eficiência implacável e por nunca deixar transparecer uma única emoção. No entanto, por trás dos ternos bem cortados e do olhar firme, ela escondia que era filha do antigo dono de uma empresa rival que a Adler destruíra anos antes. Ela estava ali por um motivo: entender como o jogo era jogado por dentro. Naquela manhã de segunda-feira, a neve caia pesada lá fora, pintando a cidade de um branco melancólico. O zum-zum-zum no escritório era mais alto que o normal. Boatos corriam de que um novo diretor de operações havia chegado de Frankfurt para uma auditoria secreta. Leni apertou a alça de sua bolsa de couro enquanto entrava no elevador. Quando as portas estavam prestes a se fechar, uma mão firme as impediu. Um homem alto, vestindo um sobretudo azul marinho impecável, entrou no pequeno espaço. O perfume dele, uma mistura de cedro e sândalo, preencheu o ar instantaneamente. Bom dia. Acredito que estamos indo para o mesmo andar, o 19º. Leni sentiu um calafrio que não vinha do vento lá fora. Ela reconheceu aquele rosto. Lucas. Não era apenas o novo diretor. Ele era o homem que, 10 anos atrás, fora o estagiário de ouro que entregara os documentos que incriminaram o pai dela, levando a família à ruína. Ele parecia não a reconhecer, ou talvez fosse um mestre em disfarces. O silêncio no elevador era tão denso que o som da respiração de Leni parecia um trovão em seus próprios ouvidos. Bom dia. Sim, o 19º e o andar da diretoria. Você deve ser o novo auditor de quem todos estão falando. As notícias correm depressa nesta cidade. Sou Lucas Weber. E você deve ser Leni, a consultora sênior que nunca perde um prazo. Ouvi dizer que seu trabalho é impecável, quase mecânico. O elevador parou. Lucas saiu primeiro, mas parou no corredor, esperando que ela passasse. O olhar dele era penetrante, como se tentasse ler as entrelinhas de um contrato mal escrito. Durante as semanas seguintes, a tensão entre os dois tornou-se o assunto principal da Copa. Eles eram obrigados a trabalhar juntos no projeto Fênix, uma fusão multibilionária que exigia sigilo absoluto. Lucas era exigente, questionava cada centavo e cada decisão de Leni. No entanto, havia momentos, tarde da noite, quando as luzes do escritório eram as únicas acesas no horizonte de Berlim, em que a máscara de gelo dele parecia rachar. Certa noite, uma tempestade de neve paralisou o transporte público. Leni e Lucas estavam debruçados sobre planilhas na sala de reuniões envidraçada. O cansaço era visível. Você trabalha como se estivesse tentando compensar algo, Leni. Ou como se estivesse procurando por algo que não está nesses números. Por que tanta obsessão com os arquivos de auditoria de 2014? Aquilo e passado morto. O passado nunca está morto para quem perdeu tudo, Lucas. Alguns de nós não temos o luxo de simplesmente esquecer e seguir em frente para a próxima grande promoção em Frankfurt. Você acha que eu não sei quem você é? Você acha que eu não reconheceria os olhos de alguém que me olhou com tanto ódio naquele tribunal há uma década? Leni paralisou. O papel em suas mãos tremeu levemente. Ela se levantou, caminhando até a janela, observando os flocos de neve atingirem o vidro. Se você sabia, por que me deixou chegar tão perto? Por que não me denunciou por conflito de interesses no momento em que pisou aqui? Porque eu precisava que você estivesse aqui para ver a verdade. O que você acredita ter acontecido com seu pai não é a história completa. Eu não entreguei aqueles documentos para destruí-lo. Eu os entreguei para tentar salvar o que restava da empresa antes que os verdadeiros lobos a devorassem. Mas eu era jovem e fui manipulado. Passei os últimos 10 anos subindo nesta hierarquia para encontrar as provas de que a Adler e Associados não comprou a empresa do seu pai. Ela roubou através de uma fraude interna. Leni se virou, o choque estampado em seu rosto. A luz amarelada do abajur criava sombras dramáticas entre eles.
Lucas se aproximou, diminuindo a distância, mas respeitando o espaço dela. Eu vim para Berlim por sua causa, Leni. Eu sabia que você estaria aqui. Eu precisava de alguém por dentro que tivesse o mesmo motivo que eu para derrubar este império. Eu tenho um segredo profissional que pode acabar com os atuais sócios, mas preciso da sua assinatura e da sua coragem para autenticar os registros que você guardou por todos esses anos. Você está me pedindo para confiar no homem que eu culpei por cada lágrima da minha mãe e por cada noite sem sono do meu pai. Você tem ideia do que está pedindo? Estou pedindo que olhe para mim, não como o estagiário do passado, mas como o homem que está arriscando a própria carreira e a liberdade para fazer o que é certo. Juntos, podemos fazer o destino se alinhar novamente. Nos dias que se seguiram, a relação deles mudou. A tensão profissional permaneceu, mas agora era alimentada por uma cumplicidade perigosa. Encontros escondidos em cafés discretos no bairro de Mitte tornaram-se frequentes. Eles trocavam informações em sussurros, enquanto as mãos se aproximavam sobre a mesa de madeira, quase se tocando, mas recuando no último segundo. O perigo de serem descobertos pelos sócios da Adler era constante. O Homens florescia no meio do caos, um amor proibido nascido da sede de justiça e de anos de ressentimento transformados em desejo. Numa tarde de quinta-feira, Leni descobriu algo perturbador. O atual CEO, Herr Schmidt, estava planejando descartar Lucas assim que a fusão do projeto Fênix fosse concluída, usando como bode expiatório para uma evasão fiscal milionária. Ela correu para a sala de Lucas, ignorando a secretaria. Eles sabem, Lucas. Eles sabem que você está investigando. Eles vão te culpar por tudo. Você precisa sair daqui agora, leve os arquivos originais. Eu não vou sem você. Se eu sair agora, eles vão vir atrás de você no momento em que perceberem que os dados foram alterados. Leni, olhe para mim. O destino nos colocou nesta sala de vidro por uma razão. Não é apenas sobre vingança. Ele a puxou pela cintura, e pela primeira vez, a barreira profissional se desintegrou completamente. O beijo foi urgente, uma mistura de medo, alívio e uma paixão guardada por 10 anos de sombras. No Coracal de Berlim, cercados por segredos de Estado e conspirações corporativas, eles encontraram um porto seguro um no outro. Há um carro esperando nos fundos. Temos uma hora antes que a segurança perceba que os servidores foram acessados. Vamos para a casa de campo na Floresta Negra. Lá, podemos enviar os documentos para a imprensa e para a Polícia Federal. E depois? O que acontece com a gente quando não houver mais um inimigo comum para combater? Depois, Leni, nos vamos aprender a ser apenas Lucas e Leni em uma cidade que não seja feita de vidro e concreto. Eu prometo. Eles saíram pelo estacionamento subterrâneo, o motor do carro roncando suavemente contra o silêncio da noite. Enquanto atravessavam o portal de Brandemburgo, Leni olhou pelo retrovisor. As luzes da Adler e associados pareciam pequenas, meros pontos de luz num passado que ela finalmente estava deixando para trás. A reviravolta final não era a queda da empresa, mas a descoberta de que o amor pode ser o plano mais bem estruturado de todos. Meses depois, o escândalo Adler dominou as manchetes em toda a Europa. Os sócios foram presos e a reputação da família de Leni foi limpa. Mas longe dos flashes, em um pequeno apartamento em frente ao canal, o clima era outro. A primavera chegava a Berlim, e as árvores começavam a florescer. Lucas observava Leni ler um livro na varanda. Você sente falta do escritório? Da adrenalina de Berlim no inverno? Eu sinto falta da nossa primeira conversa no elevador. Eu queria te odiar tanto, mas meu coracal já sabia que você era a peça que faltava no meu quebra-cabeça. O destino tem uma maneira engraçada de nos fazer esperar pelo que realmente importa. Demoramos 10 anos para subir 19 andares, mas finalmente chegamos onde deveríamos estar. Lucas se aproximou e a abraçou por trás, observando o pôr do sol sobre a cidade. O segredo profissional agora era um segredo de vida, o de que não importa o qual frio seja o inverno, a verdade e o amor sempre encontram uma fresta para brilhar. Eles estavam prontos para escrever um novo capítulo, onde o único contrato a ser assinado era o compromisso de nunca mais deixarem o passado ditar o futuro. Berlim continuava pulsando lá fora, uma cidade de encontros e desencontros, mas para Leni e Lucas, o destino já havia cumprido seu papel.
Eles não eram mais peões em um jogo de poder, eram os arquitetos de sua própria felicidade. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, mas agora serviam apenas como lembrete de que a justiça tarda, mas não falha quando há coragem para enfrentá-la. O homens de escritório que começara com desconfiança e frio terminava com o calor de um novo começo sob o céu de Berlim. Enquanto as luzes da cidade começavam a se acender, uma a uma, Lucas sussurrou no ouvido de Lenny. Você faria tudo de novo? Eu passaria por cada inverno, cada mentira e cada corredor frio apenas para terminar aqui com você. Porque no final das contas, Lucas, você foi o único segredo que valeu a pena guardar. E assim, entre as sombras do que já foi e a luz do que seria, eles caminharam juntos para dentro, deixando o mundo corporativo para trás, sabendo que a maior vitória não estava nos tribunais ou nos bancos, mas no simples ato de segurar a mão um do outro enquanto a noite caia sobre a Alemanha. O projeto Fênix havia terminado, e das cinzas, algo muito mais forte e duradouro havia nascido. O destino, enfim, estava em paz.